Gente, vamos ter três assuntos no nosso vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu vou tratar com vocês a respeito do resultado da arrecadação federal de impostos em janeiro. Houve um crescimento real de mais de 6,4%. Em princípio, isso é uma boa notícia, mas não é bem assim. Tem que ver qual é a origem dessa grana, se ela é consistente ou não. Segundo assunto, nós vamos tratar a respeito de mais dinheiro que o governo vai injetar no mercado brasileiro, agora em fevereiro e março, por conta da liberação, antecipação do pagamento de precatórios. Isso aí tem o lado bom, mas tem o lado não tão divertido assim. E finalmente vamos dar uma analisada um pouco mais detalhada no resultado do IBC-BR, o PIB brasileiro, antecipação do PIB feito pelo Banco Central, para ver em 2022 e 2023, na média desses 2 anos, qual foram os estados que mais e menos cresceram no Brasil nesse período. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, uma das maneiras que aqui eu costumo conversar com vocês para medir a atividade econômica brasileira é a arrecadação de impostos. Por quê? Se os impostos aumentam dentro de uma situação normal, significa que indústria, comércio e serviços estão produzindo mais. Se a arrecadação cai, isso significa que no mês anterior ao dado divulgado, aconteceu o contrário. A atividade produtiva deu uma fraquejada. Mas tem outra maneira de arrecadar mais grana. Vamos pensar na casa de vocês, na empresa. Vamos imaginar que não tem empresa, que você tenha uma empresa. E aí, está insatisfeito do dinheiro que ganha mensalmente, semanalmente ou diariamente do seu negócio e resolve tirar um tequinho a mais da grana. Você pega, por exemplo, tira 10 mil reais por mês, mas isso não está dando para cobrir as despesas como você gostaria. E daí, de uma hora para outra, a empresa que se ralha, eu não vou tirar mais 10 mil, vou tirar 15 mil por mês. E depois se dá um jeito. Você vai fazer o quê? O faturamento gerado pela sua empresa jurídica para tirar os antigos 10 mil reais, evidentemente é maior do que isso, porque você tem que vender produtos, para isso precisa comprar, tem que ter capital de giro, mesmo se for um setor de serviços, precisa de material, equipamento, etc., uma série de coisas, pagar aluguel, pagar condomínio, custos tributários, enfim. Mas você decide mesmo assim, não, 10 mil chega, eu quero 15 mil e não olha direito as contas, não aumenta as suas vendas. Então tira do faturamento 5 mil reais a mais, aumenta, portanto, em 50% a sua remuneração pessoal. O que vai acontecer com essa empresa, especialmente numa situação como o do Brasil atual, que está muito, mas muito difícil conseguir um lucro razoável? A sua capacidade de reproduzir o dinheiro na empresa, ela diminui. Se você usava esses 5 mil para comprar estoques para revender, não vai mais comprar. Se você usava essa graninha para comprar seu material de consumo, não vai poder mais usar, vai ter que comprar menos, atender menos pessoas, aí a sua rentabilidade cai. E no final dessa história, por reduzir a sua base de capital para fazer o negócio girar, você não vai conseguir mais tirar aqueles 15 mil, provavelmente nem os 10 mil, ou até não consiga tirar nem 8 mil ou 7 mil. Vai tirar menos, porque a sua base econômica de investimento e de capital de giro se tornou menor. E isso está acontecendo com o Brasil saindo do nosso exemplo. A arrecadação federal de janeiro bateu em 280,64 bilhões de reais. Isso representa um aumento substancial em relação ao que foi arrecadado em janeiro do ano passado, que ficou em 251,75 bilhões. Em termos reais, descontado a inflação, dá um pouco mais de 6%, 6,1% ou 6,2% de aumento real. Se esse valor a mais arrecadado fosse em função da melhoria da atividade econômica, seria como aumentar o lucro, a eficiência da sua empresa e, com isso, você se recompensar de uma rendinha maior. Nada mais justo, mas não é o caso, gente. O governo federal está aplicando nos contribuintes brasileiros aquele exemplo que eu mostrei para vocês, de tirar mais dinheiro de uma base que não evoluiu. Vamos lembrar, indústria de transformação no nosso país está em queda ou parada, setor de serviços caindo em termos de geração de negócios e o comércio varejista também em um período de queda de faturamento real. Da onde que eles vão tirar dinheiro? Olha, é claro, cobrar novos impostos da onde não existia antes. E foi isso, exatamente isso, que pautou essa alta de arrecadação de impostos federais.
em janeiro. Correio Brasiliense traduziu isso que eu estou falando para vocês com o título: Medidas do governo fazem a arrecadação federal bater recorde. E depois, nessa mesma linha, nessa mesma batida, nós temos uma manchete do site Infomoney dizendo o seguinte: 4,1 bilhões de reais da arrecadação de janeiro vieram de tributação de fundos exclusivos dos super ricos. Como se super rico fosse alguma coisa negativa. Você aí do outro lado da tela não gostaria de ser um super rico? Eu pessoalmente teria o maior prazer em aproveitar muito bem minha vida de super rico. Lamentavelmente ainda não é o caso, mas um dia vai ser. Espero que seja seu caso também. Mas vamos lá. Então, tiraram dinheiro, 4,1 bilhões de reais dos super ricos, e isso mostrou uma eficiência do governo federal? Não. Mostrou simplesmente que estão tirando mais dinheiro do setor privado e jogando para o setor público. E quando tem menos dinheiro do setor privado circulando no próprio, isso significa aquela coisa: cai o capital de giro da sociedade, a economia se reproduz de uma forma muito mais lenta e isso mina ainda mais qualquer perspectiva de bons resultados econômicos para o país. Lembrando o seguinte, gente, lá na virada de 94 para 95, quando o Plano Real era uma novidade e a hiperinflação foi eliminada, a carga tributária brasileira girava em torno de 23% de tudo que nós produzíamos, do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Em 2022, agora 2023 não tenho muita certeza, esse percentual gira em torno de 36% a 38%, ou seja, de 23% passou para 36% ou 38%, um aumento substancial, e o brasileiro está simplesmente esgualipado, não consegue mais pagar impostos, mas vai pagar mais impostos pela reforma tributária aprovada no ano passado, onde nós vamos ter os impostos sobre consumo mais elevados do mundo. Vamos vibrar, o Brasil campeão mundial de impostos sobre consumo, e depois, agora em 2024, vai vir ainda mais talagaços, goles muito amargos de impostos a maior, por conta das reformas que vão fazer sobre a renda e sobre a propriedade. É isso que está acontecendo, mas vamos detalhar um pouquinho mais essa situação. Então, numa tabelinha que foi veiculada no Correio Brasiliense, acho que é uma cópia do próprio relatório do Tesouro Nacional. Olha só, até vou tentar aumentar o tamanho da tela para ver se alguns estão assistindo por televisão conseguem ver comigo. Os fatores que levaram à arrecadação em janeiro: desempenho na arrecadação do imposto de renda na fonte, um crescimento real de 24,4% ou 4,1 bilhões de reais relacionados ao aumento da arrecadação proveniente ao tal do fundo dos super ricos. Segundo lugar, desempenho da arrecadação do COFINS, PIS, PASEP, crescimento de 14,37%, por conta do que eles chamam de retomada parcial, chamam aumento de impostos sobre os combustíveis. Depois, crescimento da arrecadação da contribuição previdenciária em 7,58%, imposto de renda à pessoa física sobre salários 8,74%, aí sim, decorrente de uma maior empregabilidade no final do ano, especialmente tendo como fato gerador dezembro, mas lembrando que no final de dezembro, segundo a CAGED, nós tivemos uma queda muito acima das expectativas em termos de empregabilidade. É normal que isso aconteça, mas não nos patamares que aconteceram, então essa base de arrecadação vai-se embora. E depois, finalmente, também o aumento da tributação sobre lucros dos bancos, chegando a 9,81 bilhões de reais em janeiro desse ano. Olha só, gente, maior parte desses impostos que teve acréscimo de janeiro em relação a dezembro e mesmo frente a janeiro do ano passado, são fatores excepcionais, ou aumento de impostos ou recolhimentos que não estavam agendados, não fazem parte do fluxo normal de receita de impostos do Brasil. Isso aí tende a cair no futuro, por dois motivos. Em primeiro lugar, que são impostos que não se sustentam na própria arrecadação, são, diríamos assim, sazonais, mas, por exemplo, esse imposto sobre super ricos e outras tributações adicionais, isso aí só vai gerar, como eu falei, redução da base de crescimento da economia, parte de um crescimento já modesto por uma provável recessão. Então, mesmo cobrando impostos mais elevados, você pode ter um benefício
não para a gente, é claro que estamos pagando mais, temos menos dinheiro de circulação no mercado, mas para o governo. Porém, logo, logo, esse dinheiro simplesmente deixa de existir. Será que os super ricos vão continuar deixando seu dinheirinho no Brasil? Ou será que os bancos não vão criar outros itens de despesa para diminuir a sua lucratividade e não ter que pagar tanto imposto? Existem muitas maneiras pelas quais a arrecadação, nesse contexto, pode e tende a diminuir no médio prazo. Lamentavelmente, eles preferiram o resultado para comemorar no curto prazo, não sei, talvez para fazer uma propaganda política, do que realmente construir um Brasil consistente de crescimento, de desenvolvimento e enriquecimento através, sim, de uma política tributária bem mais branda que a atual, reduzindo impostos em vez de aumentar. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Agora vamos para o segundo tema do Fora de Curva. Gente, é uma boa notícia de curto prazo. Já tratamos várias vezes dos precatórios aqui nas últimas semanas pela liberação de mais de 90 bilhões de excepcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado para pagar as pessoas e empresas que ganharam causas indenizatórias da União. E no orçamento de 2024, o governo federal resolveu antecipar o pagamento dos precatórios. Era previsto lá por julho 30 bilhões de reais. Esse valor foi antecipado, já foi disponibilizado para a Justiça, que distribui essa graninha para quem está esperando a sua indenização e deve ser pago nas próximas semanas. Isso, por um lado, é bom no curto prazo, porque realmente ativa a atividade econômica, comércio varejista e serviços principalmente, mas a indústria também um pouquinho, porque aumentando o consumo, aumenta as encomendas para o setor fabril. Mas a questão é a seguinte, nem vou questionar se os precatórios são justos ou não, alguns deles são, outros não devem ser, isso aí teria que analisar caso a caso, cada processo que pediu por indenização, mas o fato é o seguinte, o governo está antecipando esse pagamento para fazer com que a economia reaja a maus resultados nesse primeiro trimestre. Em parte vai funcionar, mas também pode gerar alguns efeitos colaterais indesejados. Primeiro, nós vamos diferir ou postecipar uma crise, uma recessão que parece que já está acontecendo. Vamos ver se esses 30 bi resolvem, dão cabo de realmente amenizar bem ou de maneira relevante essa situação. E, em segundo lugar, quando a gente injeta dinheiro no mercado dessa forma, de uma forma tão rápida assim, lembrando que grande parte daqueles 90 e poucos bi liberados em dezembro ainda estão em circulação, mais 30 bilhões agora, excepcionais, isso provoca o quê? Mais dinheiro em circulação na economia do que o aumento da oferta de produtos à venda, resultado, inflação. Então, nós temos uma perspectiva, talvez, um aumento do índice de preço ao consumidor nos próximos meses por esse tipo de medida. Talvez o que amenize um pouco é a perspectiva deixada pelo Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, de que os valores do grupo alimentação no consumo dos brasileiros tendem a cair por causa da nova safra de hortifruti granjeiros que entrou nas últimas semanas, que, segundo a própria FGV, gerou uma queda nos preços por atacado dos alimentos, esse tipo de alimento é claro, e isso deve repercutir ao nível do consumidor também. Bom, e para finalizar o Fora de Curva de hoje, mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo este canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição. Gente, semana passada eu comentei a respeito do crescimento da economia brasileira, do PIB, do Produto Interno Brasileiro, medido pela prévia do Bacen chamada IBCBR. Foi uma alta de 2,45%, que está sendo questionada tanto pelo governo nacional. O IBGE, lá no final de março, deve divulgar oficialmente qual foi a performance econômica do Brasil em 2023, mas é o número que nós temos agora e está bem em linha com as projeções do Fora de Curva e contra o governo brasileiro e também as perspectivas lançadas pela FMI. Mas nesse caso nós ganhamos a parada, mas não é isso que importa. Importa o seguinte, esse cálculo que eles fazem envolve, já que não é uma coisa exata, é uma aproximação, envolve 13 estados. E aí saiu uma reportagem no site Poder 360, reproduzindo uma tabela do Banco Central, mostrando em 2023 quais as unidades da federação que cresceram mais e menos economicamente.
Aí nós temos a liderança ao Paraná com 7,75%, seguido por Goiás 6,06%, Pará 5,7%, Rio de Janeiro 4,56%, depois vem Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Santa Catarina. Abaixo da média brasileira está Pernambuco, com 2,18%. O meu aqui, Rio Grande do Sul, 2,12%. São Paulo, 1,36%. E Ceará, 1,17%. Eles disponibilizaram também a informação referente a 2022. E aí, analisar a economia do Estado apenas durante um ano, especialmente quando a base agrícola é muito forte, então, se nós tivermos uma frustração de safra no ano, o crescimento no ano seguinte, sem frustração, é claro, vai ser muito maior, eu resolvi fazer uma conta de cabeça de planilha. O que eu fiz? Eu calculei simplesmente a média 2022 e 2023 para ter uma ideia de performance mais consistente das economias estaduais. Espero que o seu estado esteja contemplado nesse estudo, que realmente exclui 14 unidades da federação, mas é critério do Banco Central, e que esteja na liderança brasileira de desenvolvimento estadual. Então vamos para a tabela aqui que o Eduardo Starosta do Fora de Curva fez. Não é das tabelas mais bonitinhas, mas a fonte é Banco Central, Portal 360, e a elaboração dessa média fui eu, Eduardo Starosta, do Fora de Curva. Então, mudando o critério de medição, pegando a média dos crescimentos entre 2022 e 2023, Paraná já não está mais em primeiro lugar. O primeiro posto fica com Goiás, com 5,36% de média de crescimento em 2022 e 2023, uma boa performance, seguido pelo Rio de Janeiro, 4,66%. Quem diria o Rio de Janeiro liderando o crescimento nacional? Provavelmente tem a ver isso com o royalties do petróleo. Depois, Minas Gerais, 3,33%, Paraná, 3,76%, Amazonas, 3,66%, Pará 2,96%, Bahia 2,76%. Média brasileira dos últimos 2 anos, 2,61%. E depois, abaixo da média, um pouco abaixo da média, Santa Catarina 2,36%, que é o estado dito como modelo no Brasil atual, mas alguma coisa pegou em 2022 e 2023 para que essa unidade da federação não tivesse uma performance tão grandiosa, tão brilhante como nos últimos anos, mas faz parte. Pernambuco, 2,22%, São Paulo, 2,06%, Ceará, 1,99%, Espírito Santo, 1,45%, e por último aqui, o meu estado, Rio Grande do Sul, com apenas 0,47%. O PIB gaúcho caiu 1,19% em 2022 e não recuperou o contento em 2023, crescendo apenas 2,12% frente a uma queda do ano anterior. E aí, gente, é mais uma lição. O Rio Grande do Sul, tem que falar do meu estado, lamentavelmente, é o que menos cresce, é o que menos se desenvolve no Brasil desde a entrada do século XXI. Por que acontece isso? A razão é bastante simples e tem a ver com o que está acontecendo hoje no âmbito nacional. Fúria fiscal, quer arrecadar mais impostos, ampliar gasto público que não envolve lá muito investimento, enfim, estrangular a sociedade fazendo com que ela perca não só a capacidade de contribuir com impostos, mas a capacidade de ter essa autonomia, de prosperar pelos seus próprios meios. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Se vocês querem realmente saber o que pode acontecer com o nosso país em termos dessa fúria fiscal, dessa vontade tão grande de aumentar os impostos, é só estudar especificamente o Rio Grande do Sul, que se antecipou em alguns anos o que está sendo feito agora nacionalmente. Lamentável, tem que dizer isso, mas é a verdade. Aumento exacerbado de impostos provoca crise de desenvolvimento e penúria em qualquer sociedade. Nem o próprio governo, nem o próprio ente administrativo, seja federal, estadual, municipal, consegue suportar no médio e longo prazo o seu próprio veneno. Deixo vocês com esse pensamento, isso é muito importante para as políticas estaduais e federais, também municipais. Desejo a cada um de vocês um excelente final de semana. Amanhã tem resumão semanal, mas ainda deixo aqui meu forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.